passar hoje matéria nova. Então, é uma matéria que eu preciso que vocês estejam com papel e caneta na mão, caneta ou lápis, vocês sabem, mas um caderno, tá? Que a gente vai ver hoje PFC e nós vamos ver fatorial. Então, a gente está aí vendo esses dois assuntos hoje, tá bom? Então, vamos para o que interessa. PFC, ele é o princípio fundamental da contagem, tá? Vamos pegar aqui o exercício e vamos ler para a gente ver o que está acontecendo, com o que eu preciso me preocupar quando eu estou falando de análise combinatória, tá? Então, vamos ler o exercício. Está aí na tela de vocês, acompanhem. Uma lanchonete vende uma promoção de lanche a um preço único. No lanche estão incluídos um sanduíche, uma bebida e uma sobremesa. É um combo que o restaurante faz, tá bom? São oferecidas 3 opções de sanduíches, que é o sanduíche, o hambúrguer especial, o sanduíche vegetariano e o cachorro-quente completo. Como opção de bebida, pode-se escolher 2 tipos, o suco de maçã ou o guaraná. E para a sobremesa, existem 4 opções, que é o cupcake de cereja, cupcake de chocolate, de morango e de baunilha. Então, olha só, pessoal, vamos lá. O que é que está se tratando esse exercício? Vamos imaginar que a gente foi no Mac e a gente tem que pedir um combo. E é isso aqui, tá? Então, se a gente olhar simplesmente para 3 tipos de lanche, eu vou pedir um só. O combo é um lanche, um suco e uma sobremesa, não é isso? Então, eu tenho vários jeitos de fazer. Eu vou explicar de 2 jeitos diferentes. Se eu pegar aqui, ó, 3 tipos de sanduíche, multiplicar esse cara pelos 2 tipos de bebida e multiplicar esse cara pelos 4 tipos de cupcake, eu vou ter aqui, ó, 24 maneiras de combinar esse combo, tá bom? Aí você fala assim, tá, professora, é só multiplicar? Literalmente é. Ó, literalmente é multiplicação dos números. É só. Aí se você fala assim, tá, eu entendi a multiplicação, mas eu quero entender como eu vou pensar. Se eu tiver 3 tipos de hambúrguer ou 3 tipos de lanche, eu vou ter aqui, ó, o hambúrguer especial, aí eu vou ter o sanduíche vegetariano e eu vou ter o cachorro quente, certo? Com cada lanche, eu tenho as mesmas 2 opções de bebidas, tá? Então, eu posso escolher aqui, ó, no hambúrguer especial, eu posso escolher tanto o suco de maçã quanto o guaraná, não é isso? Quer dizer, se eu escolho o hambúrguer especial e escolho aqui, ó, o suco de maçã, eu não vou escolher o guaraná. Se eu escolher o guaraná, eu não vou escolher o suco de maçã, só posso escolher um. Só que olha só, então vamos começar a fazer umas combinações bem legais. Se eu tiver aqui, ó, escolhido o hambúrguer especial e o suco de maçã, eu também tive a opção dos 4 sobremesas aqui, ó. As sobremesas continuaram aqui. Então, eu teria aqui, ó, o cupcake de chocolate, o cupcake de cereja, o cupcake de morango e o cupcake de baunilha. Aí, aqui, se eu tiver aqui escolhido o guaraná, eu também teria as mesmas 4 opções de sobremesa. Então, eu teria aqui, ó, o cupcake de chocolate, o cupcake de cereja, ou, tá, gente? Ou o cupcake de morango, ou o cupcake de baunilha. Se eu tivesse escolhido o sanduíche vegetariano, concorda comigo que eu ainda teria as mesmas 2 opções de bebida? Ainda eu teria aqui, ó, tanto o suco de maçã quanto o guaraná. E aqui no cachorro quente, as mesmas 2 opções de bebidas, que seria o suco de maçã ou o guaraná. Então, olha só, o que eu quero que vocês entendam, com os 3 lanches, com qualquer um dos 3 lanches,
As minhas opções de bebidas continuam a mesma quantidade. E as minhas quantidades de sobremesa continuam as mesmas. Aí, olha só, gente, como é que você pode contar isso daqui? Eu posso contar o seguinte, ó. Eu posso pegar as 3 opções de lanches, tá? Vezes as 2 opções de bebidas, vezes 2, vezes as 4 opções de sobremesa, que dá as 24 maneiras de qualquer forma, tá bom? Então, assim, posso também simplesmente contar a quantidade que eu tenho aqui, ó, em toda a sobremesa. Posso contar uma por uma também, não tem problema nenhum. Se eu tiver, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e tiver 4 opções, 6 vezes 4, 24 opções de combinações. Ok? Dúvidas? Vamos passar para frente? Isso é super simples, né? PFC é a mais simples que existe. É literalmente multiplicar todo mundo, tá? Bom, vamos para frente. Aí é o seguinte, eu vou mostrar para vocês uma coisa antes desse exercício aqui. Fatorial, tá? Eu preciso explicar isso daqui antes da gente fazer qualquer coisa. Estou escrevendo com uma mesa digitalizadora. Imagina o caos que não estava na minha mão responder os meus comandos. Bom, o que é um fatorial? Por definição, um fatorial é um número menos o número 1 ou o número menos o número 2. Louco isso, né? É isso aqui, gente. Por definição, eu já vou explicar isso aqui. N fatorial. Cuidado, quando eu falo de x, eu estou falando de uma incógnita, um valor que eu não conheço. Quando eu falo de n, eu sei o número que é um número qualquer existente dentro do conjunto dos números reais, beleza? Bom, esse cara me diz o seguinte, esse n fatorial, ele corresponde a n menos 1. Aí você fala assim, nossa, que loucura é essa? Então tá, eu vou dar um exemplo. Se eu colocar aqui, ó, 10 fatorial, tá? E eu for fatoriar esse cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar, tá vendo esse n aqui que eu coloquei 10? Se eu coloquei 10 aqui, ó, todos os n's valem quanto? 10. É o mesmo valor. Então, se eu tiver aqui, ó, 10, tá? E aí, o próximo número, quem que é? Não é n menos 1? Então, quem que é? 10 menos 1 é 9. Depois, eu não tenho aqui n menos 2? N menos 2, 10 menos 2 é 8. Então, para fatoriar um número, eu pego ele e multiplico por todo mundo abaixo dele, na sequência. Então, eu tenho aí, ó, 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2 e vezes 1. Esse é o fatoriar o 10. Se eu estivesse fazendo isso aqui no 5, 5 fatorial, eu teria quem? Sempre contando com o próprio número, tá? Você sempre coloca o próprio número. Então, eu teria aí, ó, 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2 e vezes 1, tá? Dúvidas até aí? Se eu tiver aqui o 4 fatorial, eu tenho 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1, tá? Ou seja, todo número que eu tiver e que tiver esse símbolo aqui, ó, dessa exclamação, eu estou dizendo que aquele número eu tenho que fatoriar ou fazer o fatorial dele. Dúvidas? Ou seja, se tiver, tipo, 5 números antes, no caso aí do lugar do N, a gente tem que fazer o fatorial de todos. Para baixo. Se eu tiver qualquer número, se eu tivesse aqui, ó, o fatorial de 200, tá? 200 fatorial. Eu teria que fatoriar todo mundo abaixo dele. Então, eu teria 200 vezes 199, vezes 198,
vezes 197, aí até o 3 vezes 2 vezes 1, até chegar lá embaixo. Todo mundo, e são números astronômicos, tá? São números grandes mesmo, então não se... Ai, meu Deus, será que eu errei? Não, são astronômicos mesmo. Tá? Calma que daqui a pouco a gente vai arrumar isso daí, vai ficar bem legal trabalhar com ele. A hora que a gente pegar bem, eu quero que vocês entendam o que é um fatorial, tá? Outra regra, aí é regra, tá, gente? Eu vou explicar, eu gosto de explicar regra porque eu sempre entendo que se você entender, você consegue fazer qualquer coisa. O zero fatorial, por definição, vale 1. Zero fatorial é igual a 1. Sempre. Viu zero fatorial? O valor dele é 1. Aí você diz, por quê? Por que que ele é 1? Eu vou provar para você. Eu acabei de dizer que n fatorial é igual a n menos 1. Não é isso aqui? Se é isso daqui, e eu estou dizendo que é o zero, aqui, aliás, vamos colocar 1. Vamos colocar o n valendo 1 para não confundir muito, tá? Vamos usar aqui, ó, 1 fatorial, certo? O 1 fatorial, quanto que eu vou fatoriar ele? 1, não é? Não é 1. Só que o próximo número dele, eu não tenho que multiplicar pelo próximo número dele? Qual que é o próximo número dele para baixo? Não é 0? É 1 vezes 0. Então, o que que a gente vai ter aqui? 1 fatorial é igual a quanto? A 0. Bom, professora, mas você já falou nesse exercício que ele dá 48. Já. Falei de propósito, tá? Para eu mostrar para vocês que dá 48. Olha só. E caiu lá no Ceará, na Uniforte Ceará. Um casal e seus 4 filhos vão ser colocados lado a lado para tirar uma foto. Se todos os filhos devem ficar entre os pais, de quantos modos distintos os 6 podem posar para tirar a foto? Então, vamos lá, gente. Vamos colocar o pai aqui, porque ele tem que estar, os filhos têm que estar entre eles. Então, o pai e a mãe têm que estar nas beiradas, certo? Então, vamos colocar o pai e a mãe, certo? Só que também pode ser a mãe e o pai. Eles podem trocar de lugar entre eles. O que não pode é algum filho ficar nas pontas, tá bom? Bom, aí vamos fazer os filhos aqui. Os filhos vão ser de verdinho. Então, vai ser o filho 1, o filho 2, o filho 3 e o filho 4. Se o pai e a mãe mudar de lugar, você concorda comigo que os filhos ainda estarão entre o casal? Ó, então é o seguinte, até agora eu tenho 2. 2 aí para ser multiplicado por alguém, tá? Que é o pai e a mãe aqui, essa troca aqui, ó, do pai e da mãe, que dá 2. Guarda esse valor aí para a gente falar sobre ele daqui a pouco. Bom, aí entra a questão dos filhos. A questão dos filhos, gente, eu vou mostrar para vocês poderem entender como a conta é feita, tá bom? Olha só, vamos lá. Quando eu tenho aí uma conta dessa, eu não tenho 4 filhos, então eu vou pegar 4 fatorial. Por quê? Porque é uma combinação entre eles, só entre os 4 filhos. Então, eu vou fatoriar o 4, que dá 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1, que dá aqui, ó, 4 vezes 3 é 12, que vezes 2 dá 24 maneiras que os filhos podem estar disponíveis para bater a foto. Só os filhos. Aqui. Vamos pegar essas 24 maneiras que só os filhos podem se mudar e vamos colocar aqui, ó, 24, que dá o quê? 48 maneiras. Muito legal, não é isso? Professora, Oi, eu. nesse quadro fatorial aí, de onde que vem esse 3? É o próximo número abaixo dele. Lembra lá no N, tá. N fatorial, que era N menos 1? Tá lembrada? Ah, tá. E coloca o próximo número abaixo dele, é verdade. Exatamente. Aí o próximo número, se ele é 4, o próximo abaixo dele é 3 e tem que ser nessa sequência. Tá? Sempre um número a menos dele
você vai colocar esse cara aí, beleza? Então, aí vai dar 24 aqui, tá? Ah, tá, entendi. Só Obrigada. que é o seguinte, isso aqui é muito legal. Eu acho que dá tempo de fazer. Deixa eu mostrar uma coisa legal para vocês. Vamos lá. O que que acontece? Se eu pegar aqui, ó, o pai e a mãe, tá? Ou a mãe e o pai, trocando de lugar os dois, tá? E se eu fizer isso aqui, ó, pegar o filho 1, o 2, o 3 e o 4, e eu começar a brincar com esses meninos, só com os meninos. Olha isso aqui. Vamos visualizar para a gente ver o que está rolando? Se eu tiver aqui, ó, uma combinação só do primeiro filho, deixando o primeiro filho aqui no mesmo lugar, eu vou ter isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, com o primeiro filho. Aí vem o filho 3, o filho 4 e o filho 2. Depois vem o filho 2, 4 e 3. Depois o filho 3, 2 e 4. Depois o filho 1, 4 e 2, 3. E depois o filho 4, 3 e 2. Gente, olha os números. Eu não repeti nenhum filho, a não ser o primeiro filho. Reparou? Ó, a ordem aqui, elas não estão repetidas. Então, eu tenho aqui de 6 maneiras diferentes para dispor só com um filho aqui, ó, como primeiro. E se eu colocasse o segundo filho como primeiro da fila? Com o segundo filho vai acontecer a mesma coisa. Então, vamos manter o segundo filho no início e vamos mudar os outros. Então, eu teria aí, ó, o filho 2 no início. Eu teria o 1, o 3 e o 4. Depois, o filho 2, o 1, 4 e o 3, ó. Depois eu teria o filho 2, vamos usar o 3 aqui. 3, 4 e 1. O 2, 3, 1, 4. Depois o 2, 4, 1, 3. Depois o 2, 4, 3, 1. Olha lá, mais 6 maneiras de modificar usando só o segundo filho na frente. Se eu fizer isso daí com o terceiro filho, eu vou ter o terceiro filho, 1, 2 e 4. Depois o terceiro filho, lá no começo da fila, tá? Do lado do pai ou da mãe. Eu vou ter aí 2, 1 e 4. Depois eu tenho 3, o 2, o 1 e 4. O 3, o 2, 4 e 1. Opa, fiz aqui, ó. Mesma coisa, não pode, tá? Não pode repetir. Então, vamos lá. Eu vou ter o 3, 2, já troquei. Então, aqui tem que ser o 3, 2, 4 e 1. Aí eu vou ter o 3, 1, 4 e 2, porque lá em cima é 2 e 4. Aí eu tenho 3, 4, 1 e 2. O 3, 4, 2 e 1. Gente, eu só estou mostrando isso daqui para vocês. Quais são as disposições, essas 24 disposições, só com os filhos, tá? E aí entramos aí no último pessoal, né? Que é o filho 4. O filho 4 é 1, 2 e 3. Depois o 4, 1, 3 e 2. Depois 4, 2, 3 e 1. 4, 2, 1 e 3. Tem alguém que tá perdido? 3 e 1, 2. 4, 3, 2, 1. Olha só, mais 6 maneiras de dispor. Então, se eu pegar aqui, ó, 6 maneiras aqui, mais 6 maneiras aqui, mais 6 maneiras aqui, mais 6 maneiras aqui, 6 vezes 4 é 24. Só que eu tenho as duas disposições do pai e da mãe para poder começar a fazer essa conta aí. Então, eu tenho 48 maneiras de manter esses meninos aí e os pais e o pai e a mãe para bater foto. Dúvidas, senhores? Meio Não? confuso, né? Bem, mas assim, não é nada que um pouco de silêncio, muita concentração não dê para fazer, tá? Isso daí é estudo. Daqui a pouco vocês vão estar tirando isso aqui de letra. É a primeira apresentação da história toda, tá bom?